Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, que estão nos acompanhando através da live, através da internet, por todo o Brasil, fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Também os que nos acompanham através da rádio web de Cuiabá, no Mato Grosso. Deus abençoe o irmão Benevaldo, que está fazendo a transmissão aí. Deus abençoe a todos os irmãos. Cremos que estamos sendo abençoados desde o início. Deus abençoa os irmãos que estão aqui presentes. Deus abençoa a Sandra, que Deus conforte o coração dela. E ela é irmã, aliás, é cunhada da Manchinha e do Jonas, E o seu esposo foi recolhido, por Deus. E ela veio aqui no culto hoje, a nosso convite, que o Todo-Poderoso, aquele que tem a vida de todos nós nas suas mãos, conforte e console seu coração, Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Nós temos muitas pessoas também necessitando das nossas orações. Nós vamos orar também no final aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Querido Deus, Criador de todas as coisas, fala conosco, fala em nossos corações, porque a Tua palavra, ela é o bálsamo, a Tua palavra é a vida, a Tua palavra é tudo para nós. O Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos e abençoa cada um. A Tua palavra nos fundamenta na fé de Apocalipse 10, 8 a 11, e nós esperamos ouvir de Ti nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Poder assentar. Deus abençoe vocês através da internet. Vamos falar um pouquinho sobre entre Josué e a terra prometida. Deus tirou Israel do Egito por meio de Moisés, Mas o povo que saiu do Egito, eles não eram circuncidados. O Mar Vermelho e o Jordão realmente foram duas águas diferentes que eles atravessaram. Os que atravessaram o Mar Vermelho, eles não atravessaram o Jordão, com exceção de Josué e Calebe. Só Josué e Calebe, dos que saíram do Egito, é que atravessaram o Jordão. Não foram todos. De 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 se salvaram. Os demais
pereceram no deserto por serem rebeldes, por não conhecer a mensagem, não receber o mensageiro, nem a mensagem daquele dia. Mesmo eles estando com ele por 40 anos ali naquele deserto. E por serem desobedientes, eles não entraram na terra. Então, eles atravessaram o mar. O mar vermelho. Eles viram o grande milagre do Egito, a mão de Deus, como Deus realmente julgou a Faraó, como Deus castigou os egípcios. Mas mesmo assim eles não reconheceram. Eles reconheceram o grande poder de Deus, mas falharam em reconhecer o homem que Deus tinha enviado para poder tirar eles da terra do Egito. Falharam de reconhecer Deus dentro daquele homem, Deus trabalhando através daquele homem. Agora, eles estavam para entrar na terra prometida depois de 40 anos, depois que Deus as tinha rejeitado. Deus agora tinha recolhido a Moisés e aqueles que nasceram no deserto, jovens, que não tiveram conhecimento de nada do Egito, apenas eles ouviram o que Deus tinha feito. E você sabe que a fé vem por ouvir. E eles não viram nenhum milagre, eles não viram o mar se abrir, eles não viram as pragas caírem no Egito, eles apenas ouviram de Moisés, eles apenas ouviram de Arão, e a fé vem pelo ouvir. Eles não viram, seus pais viram com os seus olhos, e eles não creram, e aqueles jovens nasceram ouvindo como Deus tirou eles do Egito, e eles creram. E por crer, eles entraram na terra. Agora, para entrar na terra, existia entre Josué e a terra prometida, no meio tinha o Jordão. O profeta ensina que o Jordão significa morte. O Jordão é a separação. Nós sabemos que Deus abriu as águas do Jordão quando eles colocaram os seus pés na água. Deus abriu naquele tempo de enchente, e eles passaram a pé enxuto para o outro lado, para receber a promessa que Deus tinha feito para eles. Agora, a terra prometida é o batismo do Espírito Santo. Agora, eles não podiam ser batizados com o Espírito Santo se não atravessasse o Jordão. Não tinha outro meio para poder entrar na terra prometida. Tinha que ser através do Jordão. E eles não atravessaram de barco, não. Eles atravessaram a pé enxuto. O Jordão abriu-se. Agora, o Jordão abrindo, eles tinham que nascer de novo, porque a terra era uma terra nova, os frutos da terra eram deslumbrantes, o vinho era novo. Então, os odres tinham que ser novos para receber vinho novo, né? Não podia colocar numa vida velha, né? Uma vida que desejava o Egito. E assim eram os seus pais. Mas eles não creram no testemunho dos seus pais. Eles creram na palavra, eles creram no profeta de Deus, Moisés, aqueles jovens que nasceram no deserto, porque o deserto ali é a santificação. O Egito é a justificação, mas o deserto foi a santificação pela fé. Foi um tempo de teste, de prova, foi o tempo que Deus estava trabalhando com o vaso, Deus estava limpando o vaso. Há aquele tempo que Deus limpa o vaso, limpa nossas vidas, tira os velhos costumes, os desejos, porque Ele quer entrar. Deus é puro, Deus é santo, Deus quer habitar, né? E Deus não se mistura, é como o azeite não se mistura com água, Deus não se mistura com o mundo, com a religião, com a política, não. Deus é ciumento, né? Se você namora e casa com Ele, é só com Ele. Você não pode flertar com outras coisas dessa vida. Então, São Paulo disse que o Espírito Santo testifica com o nosso que nós somos filhos de Deus. Nós podemos receber bênçãos de Deus, não quer dizer que nós somos salvos, né? Deus nos abençoa, nos protege. Então, mas para você
entrar no reino de Deus, você tem que ser justificado, arrepender dos seus pecados, ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo e atravessar o Jordão, receber o novo nascimento, morrer para si mesmo, receber o batismo do Espírito Santo na sua alma. Não adianta uma transformação exterior da pessoa, ser uma boa pessoa e assim por diante. Tem que ser uma transformação interior, porque Deus trabalha no interior da pessoa, naquela alma, porque a alma, aquela alma que é onde Deus tem prazer de habitar, é naquela alma. Então, Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, entre Josué e a terra prometida, aí está o Jordão. Agora, onde nós vemos que as pessoas têm conhecimento da terra prometida, mas eles nunca atravessaram o Jordão, nunca morreram para si mesmos, mas eles têm conhecimento da terra. Agora, como aquela meia tribo de Manassés que atravessaram junto com seus irmãos, mas eles não possuíram a terra, eles preferiram o deserto. Eles ajudaram seus irmãos a atravessar, mas eles não queriam herança na terra. Eles queriam ficar naquelas terras que eles conquistaram aquém do Jordão. Eles não desejaram a terra que estava além do Jordão, a promessa que estava além do Jordão, o batismo do Espírito Santo. Eles preferiram ficar com aquelas bênçãos aquém do Jordão. Agora, Josué é um tipo do mensageiro desse dia. Josué é o tipo do Espírito Santo. O profeta disse: este é o Evangelho, adoção, mistério predestinado de sua vontade, 113. Este é o Evangelho, sendo o primeiro, ouvi a palavra, arrependei e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado. Não é no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nem tampouco no nome de um profeta, Brano, ou quem quer que seja. O batismo tem que ser no nome daquele que morreu por você. É no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Por isso nós não batizamos criança, né? Criança nós dedicamos, porque a criança, Jesus tirou o pecado do mundo quando morreu no Calvário. A criança não tem pecado. Então, se batiza a pessoa quando tem consciência do pecado. Quando ele confessa a Deus os seus pecados e vem para receber o perdão deles que Jesus perdoou quando ele morreu na cruz do Calvário. Tirando fora todos os seus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que o título Pai, Filho e Espírito Santo não perdoa pecado. O perdão está no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora era uma outra etapa. Agora não era caminhar por deserto, não. Agora era possuir a promessa. Tinha que lutar. A terra prometida é um lugar de guerra, um lugar de luta. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você entra em guerra. É tempo de guerra, é tempo de prova, é tempo de luta. Você tem que possuir todas as promessas de Deus. E todo aquele poder de Deus será tirado. Todo esse poder que Satanás tem vai ser tirado dele. Porque veja, quando eles entraram na terra prometida, a ordem foi para lançar fora os heteus, amorreu, todo eu era para lançar fora, todos os seus inimigos, porque a terra era deles. Então esse é um tempo de nós tomarmos posse das promessas. O inimigo tem que ser lançado fora de nossas vidas, dos nossos lares. Olha o que o profeta disse: a promessa é para cada peregrino que está a caminho. Se você saiu de sua casa nessa noite, um pecador, dizendo, eu vou até o tabernáculo Brana, Deus te dá a oportunidade nessa noite. Você veio porque Deus te deu uma oportunidade. A senhora de 70 anos, nunca tinha ido na igreja, diz o profeta. Ela morava em Nova York e houve grandes avivamentos nos Estados Unidos e ela nunca foi numa igreja. Ela tinha 70 anos e naquele dia
foi o dia mais importante da sua vida. Irmão Brana fala daquela anciã. Ela foi convidada para ir num culto. E o pregador fez o apelo que se alguém queria arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, que levantasse sua mão. Ela levantou sua mão, aceitou a Cristo, veio na frente, recebeu oração. Naquela noite ela morreu. O profeta disse que ela teve só uma oportunidade em todos os 70 anos da sua vida, e ela não rejeitou. Naquela noite Deus recolheu a ela. Ela não desperdiçou a oportunidade. Gente, nós temos oportunidade todos os cultos de estarmos realmente firmes na presença de Deus, de receber o seu Espírito Santo. Você, através da internet, você tem também a sua oportunidade de acertar com Deus. Chega uma hora que Deus vai te chamar. De repente Ele te chama filho meu, mas de repente Ele te chama de louco. Louco, se essa noite pedir a tua alma, para quem será? São Lucas capítulo 12, verso 20. Para quem você tem preparado? Há uma coisa colocada entre você e a terra prometida. O que é a terra prometida? O Espírito Santo. O que estava entre Josué e a terra prometida? Era o Jordão, diz o profeta. Entre Apocalipse 10, 8 a 11, entre Apocalipse 10, 8 a 11, e a terra prometida, entre Josué e os trovões, e o novo nome, e a revelação dos selos, ali está o Jordão. Está ali, os selos foram todos abertos. Nós temos que passar. Para passar, você tem que fazer morrer a si mesmo. Você pensa que era fácil? Chegar, entrar e passar? Era por fé que eles tinham que passar. Tinha que ser homens corajosos, porque eles iam lutar no outro lado. Você chegou aqui na terra prometida, em Apocalipse 10, 8 a 11, é para lutar. Aqui é tempo de prova, é de guerra, é calúnias, é tantos levantamentos que tem. Você tem que ser soldado. Você não pode ser Acã aqui deste lado, interessado no dinheiro, na fama, no ouro de Jericó, nas maldições. Não, você tem que ser soldado, você tem que estar lutando pela terra prometida, não pela capa babilônica. Deus não prometeu a Abraão a capa prometida. Esse é o batismo. Moisés, sendo um tipo de Cristo, dirigiu os filhos até a terra prometida. Então Moisés não levou os filhos lá dentro da terra prometida. Josué levou o povo para dentro e dividiu a terra. Essas coisas, mas Josué terra. Em sua posição em ordem, cada homem enchendo-o com a presença de seu ser. Vê você o que eu quero dizer? Tudo em Cristo Jesus, como que Deus predestinou isto para o chamado deste evangelho. Paulo, Gálatas 1:8 diz: se um anjo vier pregando qualquer coisa a mais, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Se você ouvir alguma coisa diferente de Apocalipse 10, 8 a 11, que está sendo pregado hoje é anátema. Agora você sabe que a mensagem sempre veio para um pequeno grupo. Mesmo nos dias de Paulo, não foi para um grande grupo. Mesmo nos dias de Noé, que a terra era povoada como hoje, foi apenas para 8. Mesmo nos dias de Moisés, que saiu 2,5 milhões, foi apenas 2. Mesmo nos dias de Zacarias, mesmo nos dias de João Batista, ali no nascimento de Jesus foi apenas uma meia dúzia.
Nos dias de Paulo foram poucos. O apóstolo São Paulo mesmo diz, nos dias de Brana foram poucos. Manifestou depois da morte de Brana milhares, hoje milhões. Mas Deus já não está trabalhando mais em Apocalipse 10, 1 a 7. Deus está trabalhando em Apocalipse 10, 8 a 11. Então voltou novamente aquela minoria que está realmente vendo a mensagem do dia. Então, mesmo que um anjo que vem do céu trouxer qualquer evangelho que vai além deste, é anátema. Além, né? A verdade, o evangelho. Agora ouço atentamente enquanto temos, terminando o versículo, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ouço atentamente, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, hoje você não está mais no deserto, você já está dentro da terra, você já está lutando com um objetivo, por uma causa, você está lutando por aquela promessa que Deus, como os filhos de Israel estavam lutando por aquela promessa que Deus tinha dado a Abraão. Você já está lutando pela revelação desses selos. Ainda seguindo a mensagem Mistérios Predestinados de Sua Vontade, ele disse, 76, agora, isso talvez pode te dar um choque mortal. Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Quantos sabiam disso? Olha, o Espírito de São Paulo testifica com o nosso que nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós estamos... O que é Deus? Um objeto de adoração. Deus é o Criador. Agora, se nós somos os filhos de Deus, então nós somos pequenos deuses. Nós somos deuses amadores. Então você não é qualquer coisa. Você não é apenas um ser mortal. O imortal está dentro de você. Então você tem que saber quem você é. Você não é apenas pó que vai para debaixo do chão. Não, o Espírito volta a Deus. Jesus veio para redimir essa alma. Essa que está aí dentro de você, Ele veio para redimi-la. A sua morte não foi em vão, seu sacrifício não foi em vão. Ele tem enviado todos esses profetas, todos esses mensageiros. Não é em vão. O sétimo anjo vem para revelar todas as coisas. Note bem, quantos sabiam disto? Quantos sabem que Jesus disse isto? A Bíblia, Jesus disse, não diz a vossa lei, ela mesma que vós sois deuses? E se você hoje chama de deuses, os quais Deus disse em Gênesis 2 que eles eram deuses. Adão era um pequeno Deus, porque eles tinham domínio total sobre o domínio do mundo. Ele lhes deu domínio sobre todas as coisas. E Deus provou isso no século 20, quando enviou o seu profeta. Ele levantou o paralítico, ele ressuscitou morto, abriu os olhos do cego, ele criou esquilo. Ele era um pequeno Deus. Deus estava manifestado nele. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11, ele hoje está em sua esposa. O que ela é? Se ele é Deus, ela tem que ser uma deusa. É uma rainha. E nós somos pequenos deuses, então nós formamos o corpo desse grande Deus, como membro desse corpo, porque nós somos um povo de percepção profética. Os profetas eram deuses, eles eram deuses menores. Agora veja, ele lhes deu domínio sobre todas as coisas, e ele perdeu sua deidade, ele perdeu seu filho, ele perdeu o seu domínio e Satanás o tomou. O homem perdeu tudo lá no Jardim do Éden. Mas Jesus veio resgatar, Ele veio comprar. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder de volta. Você atravessou o Jordão, você recebe o poder de volta novamente, para vencer. Jesus disse aos seus apóstolos, eu vos dou poder para pisar escorpiões, para expulsar demônio. Ele deu poder. Eles não tinham poder, ele lhes deu poder. Mas glórias
estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isso outra vez, esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestos, quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder que Satanás possui dele. Gente, nós não levamos isso para o futuro. O poder está sendo dado para nós hoje através da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Nós não temos mais mensagem depois de Apocalipse 10. Não, é a mensagem hoje que João está profetizando outra vez, é o poder que ele está nos devolvendo. Adão tinha o poder, o domínio, ele dominava sobre tudo, ele tinha poder para dar nome aos animais, às aves do céu, ele tinha poder sobre as águas. Jesus, o segundo Adão, quando ele veio, ele andou sobre as águas, ele repreendeu os ventos, e ele deu aos seus discípulos poder. Ele disse para eles em Atos 1 e 8, para descer para a cidade e sair dali só quando recebesse poder. Só. 7 trovões é esse poder. As pessoas têm uma interpretação errada sobre o poder. Ele é o Logos que saiu de Deus, isso é verdade, 77. Aquele era o Filho de Deus. Nós somos os seus atributos. A palavra é um pensamento expressado, né? Um atributo é um pensamento expressado de Deus. Nós somos o pensamento expressado de Deus. Ele nos expressou aqui em carne humana, aqui nessa terra. Nós somos aquele pensamento de Deus. Deus pensou como você seria. Então você nasceu em determinada família. Deus pensou que você seria isto, isto e isto. Que você seria um pregador, que você seria um padeiro, que você seria um rei, que você seria um agricultor. Deus pensou, né? Então, a palavra é um pensamento expressado de Deus. Nós somos seus atributos. Um dom, o irmão Branham era um dom de Deus, que a América do Norte não reconheceu. Uma senhora disse, se esse dom fosse manifestado em grandes cidades, o mundo viria aos pés de Cristo. O irmão Branham disse, mas ele não veio para grandes, ele veio para o pequeno rebanho, ele veio para os poucos, né? Ele não é para ser apresentado em grandes estádios. Esta mensagem, que é a maior de todas as mensagens, essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, que João está profetizando outra vez, ela é maior do que a mensagem precursora. Ela é maior. Ela é tão grande que ao irmão Branham foi proibido de explicar ela. Agora, Deus toma aquela pessoa tão insignificante para este mundo, e tem um grande significado para Deus, e diz, come o livro e profetiza outra vez. Come o livro e profetiza. Agora, o reconhecimento, e vemos que aqueles que nasceram no deserto, eles reconheceram Moisés, reconheceram a Josué, porque é onde você reconhece, é onde você crê. Porque Jesus disse que você tinha que crer naquele que ele enviar. Ele não disse que era para você crer só na sua palavra, você tinha que crer no seu enviado. Você tinha que receber o seu enviado, porque se você não recebe o enviado, você não recebe a Deus. Eles falharam, eles não entraram na terra porque eles queriam crer só em Deus. Não queria crer no enviado, que era Moisés. Moisés era Deus, Arão era o seu profeta. O problema ali no deserto foi o homem. E depois, para entrar na terra, o problema também foi o homem Josué. Porque dizer que crê em Deus, todo mundo crê.
Hoje o povo da mensagem, tudo crê no irmão Brana, só não crê na mensagem. Eles não crêem na mensagem em sua totalidade. Eles creem parcialmente na mensagem. Quando fala de outro homem, não. Isso aí eles não crerem. Alguns têm tomado aquela escritura para si. Só que eles não estão profetizando a mesma coisa. A Costa do Marfim não profetiza a mesma coisa. O nosso centro-oeste aqui também não profetiza a mesma coisa. A América não profetiza a mesma coisa. Profetiza parte. Só que Deus enviou essa mensagem para um pequeno grupo que tem reconhecido não só a mensagem, mas o mensageiro. Aí nós chegamos aqui num ponto difícil. É aquilo que Jesus disse: estreita é a porta e apertado é o caminho. Nós chegamos naquele ponto difícil. Ele disse: eu vou dizer algo aqui que vai chocar vocês. O que ele ia dizer? Ele disse: olha, ele nos fez um pequeno Deus. Nós somos também criadores. É que nós não sabemos quem nós somos. No momento que você descobrir quem você é, você vai amar Ele mais. Você vai receber Ele como seu Senhor, não como só Salvador, mas seu Senhor, seu Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Eu podia trazer umas ilustrações aqui dos pagões, né, que não conhecem a Deus, como são escravos de Satanás e fazem tudo que Satanás manda. Veja os aricristas, os budistas, os maometanos, como eles estão escravos de uma religião. E vemos também entre as denominações como eles são escravos. Agora Jesus vem e diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o homem quer um jugo pesado. Ele não quer um jugo suave. Ele quer subir os 365 degraus da Igreja da Penha do Rio de Janeiro, de joelho. Ele quer fazer um sacrifício, mas Deus não quer sacrifício. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Se ele chamar aquele aos quais a palavra de Deus veio, aos profetas, se eles hoje chamaram deuses, para quem veio a palavra de Deus, e Deus disse assim, Ele mesmo, que eles são deuses. Ele disse a Moisés: eu te fiz um Deus, eu fiz Arão seu profeta, amém? Eu sei que estou agindo como um velho religioso, mas não sou. Os seus olhos podem se abrir para verem essas coisas. Ele falando no seu dia, os seus olhos aí podem se abrir. Aí ele prega a mensagem, o desvelar de Deus. Poderoso Deus desvelado perante vós. E eles não viram. Por que essas coisas estão acontecendo no mundo hoje? Porque rejeitaram a palavra. E o juízo vem. Nosso tempo é curto para nós chegarmos em todas essas coisas que tem aqui. Mas vamos saltar aqui na mensagem A Queda do Mundo 57. Quando vemos este mundo nessa condição, parece que está caindo aos pedaços em cada era. Quando o mundo chega nessa condição, as pessoas oram. Até mesmo o presidente telefonou para... Quando foi isso? 10 minutos ou 1 hora ou algo, pedindo oração. A condição, 1962, ele diz: o presidente da República tinha telefonado para o tabernáculo pedindo oração. Ele disse: isso não fará nenhum bem. O que precisamos não é de uma oração, mas um arrependimento. O que o mundo precisa é se arrepender. O que as pessoas precisam é se arrependerem. Um regresso, um afastamento, um abandono. Volte para Deus.
Eu prefiro ter o meu consolo edificado sobre a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo, a presença de Cristo, do que toda a segurança que os políticos ou igreja poderiam te dar. Olha a condição que está o mundo hoje, né? Cada político fazendo a sua promessa, cada presidente fazendo a sua promessa, mas nós não podemos confiar nessa promessa desses políticos. O Brasil tem mais de 500 anos e cada vez ele vai de mal a pior. O povo sempre diz, antigamente não era assim, antigamente não era assim. Né? Isso eles falavam no tempo do meu avô, que antigamente não era assim. E hoje também. Ele diz, no tempo do Getúlio era diferente. Mas no tempo do Fernando Henrique era diferente. Hoje, olha como é que está. Gente, nunca vai melhorar, o mundo está caindo aos pedaços. Por quê? Eles precisam se arrependerem. Para eles não importa, seja evangélico, católico, espírita, umbandista e quimbandista, eles querem ajuda de toda parte, céu e inferno, Deus e diabo. Eles querem ajuda de tudo. Chegar ali, matando uma galinha, arrancando a cabeça de uma galinha, matando um cabrito para fazer um sacrifício para melhorar o país, eles aceitam também. Chega lá um pastor para fazer um culto, fazer uma oração, também eles aceitam. Mas o que eles precisam, diz o profeta, é arrepender dos seus pecados, dos seus crimes, das suas mentiras, dos seus adultérios. Eles precisam se arrepender. Sabe quando teremos paz? Depois da grande tribulação, depois da Terceira Guerra Mundial, no grande milênio, quando o filho de Davi, Cristo, vai ser o rei sobre toda a terra. Quando ele for o governador deste milênio, aí nós teremos paz. Não seremos mortais, seremos imortais. Será 1000 anos de descanso, de paz. Nós estamos com 2000 anos de miséria, de praga. 2021 anos desde a morte de Jesus Cristo. E Deus vem prometendo, chamando o povo ao arrependimento. Seu último profeta ao gentio já foi enviado. Hoje é o tempo de João, é o tempo da esposa, é a última mensagem. Logo não estaremos mais aqui. Hoje temos aqui uma live. Não podemos realizar culto. Você pensa que vai melhorar? Você acredita no que falou o Papa Francisco nessa semana passada? Que vai vir tempos melhores. Quando ele disse aquilo, eu lembrei do que o apóstolo São Paulo disse. Quando disserem paz e segurança, cuidado, diz São Paulo, atrás vem repentina destruição. Porque esse aí é um falso profeta. Vamos terminando. Agora, alguns deles disseram, nós estamos aqui na queda do mundo, né? Agora, alguns deles disseram, bem, agora se a praga cair, nós apenas iremos para o hospital. Ó, que o profeta falou aqui. Se a praga cair, você sabe o que faremos? Nós vamos buscar o doutor Johnny. Caiu a praga. O que o doutor Johnny fez? O que o reverendo fez? O reverendo da cura divina, hein? Que acumulou milhões, fazendo promessa para o povo. Hein? O que ele fez? Gente, Deus está trabalhando agora com a esposa. Está dando um poder, o poder que ela precisa agora é o poder para o rapto.
O poder que ela precisa é de rapto. Poder da vida eterna. Nós vamos buscar o Dr. Johnny, ele saberá como cuidar disso. Não deu certo. No entanto, eles eram inteligentes. Bem, se a praga cair, simplesmente cairemos embaixo do chão, em uma caverna, e fecharemos a porta. E isso não fará nada de bom. Vamos ficar em casa, colocar uma máscara sobre o rosto e colocar um pouco de desinfectação nela, um álcool gel. Não faz nada de bom. Que as pessoas precisam arrepender dos seus pecados. Só tem um remédio para isso. Deus criou um caminho provido. E foi o quê? O sangue. No Egito foi o sangue. Em Jericó foi o fio de escarlate. Na janela de Raabe. Hoje é o sangue novamente. É a vida do sangue, que é a revelação desses 7 trovões que nos reúne e nos dá a fé arrebatadora. É esse batismo do Espírito Santo. Novamente é a vida do sangue. Ele que soluciona esses problemas. Deus providenciou, por mais simples que parecesse, tomar o sangue de um cordeiro e espargir a porta. Vamos ficar de pé. Vocês que estão através da internet, curvem suas cabeças. Vamos orar neste momento. Eu quero orar por vocês aí através da internet. Eu subi aqui uma menina que eu batizei aqui, já é casada, ela mora em Santa Catarina e ela está no hospital. É a Miriam Moraes, filha da irmã Eloí e do irmão Augusto. Eles tiveram um bom tempo conosco. A Cláudia foi professora com a nossa saudosa irmã Sandrine das crianças aqui. E ela foi mal para o hospital, mas Deus é poderoso. Também a irmã Eleni, a irmã da irmã Rose, ali de Santa Maria do Herval, ela também não está bem. Ela também foi atingida com a Covid-19. Mas nós vamos aproveitar, antes de lermos os nomes dos irmãos, para orar por vocês, né? Vocês que estão aí em suas casas, vocês que estão aqui também, né? Aqui tem pouquinha gente, né? Umas 7 pessoas. Mas você que está aí, como diz o irmão Brana, coloque sua mão um sobre o outro, o pai sobre o filho, a mulher sobre o marido. E um vai colocando a mão sobre o outro, porque a Bíblia diz: se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estava lendo do irmão Brana no Futuro Lar, e ele diz: coloque suas mãos uns sobre os outros. Se você está perto da Miriam, coloque a sua mão sobre ela. Se está perto da Lena, coloque sua mão sobre ela. Giovanni Macedo também. Você está perto da Josiane Porto Chave, coloque sua mão sobre ela. E você está perto do Eduardo aí de Lajeado, coloque sua mão sobre ele. Nós temos mais aqui uma lista de oração. Valdecira, Jonas, Mário, Stefania, Sueli, Juliana Porto Chave, oração por minha irmã Josiane, que não está conseguindo dormir devido à perda da nossa mãe, que foi a nossa saudosa irmã Carmen. Valdecira pede oração para Sandra, sua cunhada, que Deus conforte seu coração. Sueli Petri pede oração para o seu filho Eduardo, que também está com a Covid. Se você está perto dele, irmã Sueli, coloque sua mão sobre ele. Se não está, você, irmão Ricardo, coloque sua mão sobre o outro. Michele Gomes, minha sobrinha, está com cisto no intestino. A Michele é lá do Rio de Janeiro. E você está ouvindo, Elias, coloca a sua mão sobre você. Creia. Irmão Marcelo, lá em Itaara, pedindo oração por ele, que está com a gripe e tem uma audiência amanhã e terei que estar melhor para sair.
vamos orar. Que a irmã coloque a sua mão sobre você e você sobre ela. E a irmã Miriam Moraes, irmã da irmã Cláudia, está com a Covid-19. Vamos estar orando por ela. Irmã Elodie Borba, oração por insônia e pela família. Rocheste Garcia e Lourdes, que é sua esposa, e está pedindo oração. Rocheste, filho do irmão Ronaldo, coloca a mão um sobre o outro e vamos orar. Pai celestial, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eles têm suas mãos uns sobre os outros, segundo Marcos 16, se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No nome do Senhor Jesus Cristo, dei a bênção que os teus filhos estão pedindo nesta hora, com as mãos uns sobre os outros, as famílias, através da internet, que eles recebam a libertação, a cura, Pai. A libertação. Que os pulmões desses que estão com a Covid seja limpo pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse espírito de insônia sai da minha irmã. Console e abençoa a Josiane, Pai, Porto Chave. Que ela seja consolada. Ela perdeu a sua mãe, mas a sua mãe está contigo, Pai, e o Senhor abençoa cada um, a Sandra, Valdecir, o Jonas, a Sueli, o Mário, a Stephanie, todos que estão aqui, o Eduardo, a irmã Sueli, o irmão Ricardo, a família do irmão Leandro, todos os irmãos, todos esses pedidos que eu tenho lido, ó Pai, Tu sabe o que eles necessitam. Tu é o grande curador e no Calvário o Senhor levou as nossas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço a cura e a libertação. Amém, Senhor. Deus assim abençoa cada um. Os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, Roseni Rosa, João Marcos, conectado em Canoas, Antônia Pereira em Bagé, Juliana Porto Chave, Adriana e Agenor, Irã Brana em Seropédica, Rio de Janeiro, Sueli Petri e Ricardo em Lajeado, Francisco Lemes Campo no Monte Bonito em Pelotas, Leila Ferracini, Cláudia Fiacadori Alves, Pastor Gedielson no Outeiro, ali na Grande Belém, Michele Gomes, ali no Rio de Janeiro, Mom Marcelo em Taara, próximo de Santa Maria, Eliese Patarello, Gilberto Pereira em Gravataí, Joel Dias em Sapucaia do Sul, Cris e Ney Ferreira, Caxias do Sul, Lenira Brana em Seropédica, Rio de Janeiro, Maria Abreu, Benevaldo e os irmãos que nos acompanham, Benevaldo e os irmãos que nos acompanham através da Rádio Web. Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela audiência, né? Rosa Luz, Juíli, Carme e também a sua família em Medicilândia. Que Deus abençoe o irmão Juíli, a irmã Carme ali, toda a sua família, a irmã Denise Borim, Suzana Santos, a minha esposa, Elodie Borba, Rocheste Garcia, Graça Amorim, Miriam Florindo, Helenice Brana, Jomar Maciel Brana, irmão Jomar, irmã Yara, aí Eldorado, irmão José Fredo Ganierre, aí no estado de Goiás, né? Joel Loeck e família, e irmão Daniel Brana e família. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. São bem-vindos. No domingo às 4h30 teremos outra live, né? Mas vocês vindo aí, umas 10, 12 pessoas, não tem problema, né? Deus abençoe. Eu aguardo todos vocês através da internet, domingo às 4h30. E espero que vocês continuem com o altar familiar, né? Reunindo. O altar familiar é você reunir a sua esposa e os filhos ali, ler uma palavra e fazer uma oração, interceder por essas pessoas que estão sofrendo, doentes, com necessidade. Esse é o altar familiar. Não é somente você orar sozinho lá no quarto. Isso aí é oração de rotina, né? Mas chama a esposa, chama os filhos e faça a sua oração ali, porque o povo está necessitando, as famílias estão necessitando. E nós tiramos aquele tempinho com Deus, né? É um tempinho curto. Não é o tempão do filme, né?
do jornal, um tempinho. E você começa a acostumar com Deus, aí você não quer um tempinho, você quer um tempão, né? Você começa a sentir a presença dele, né? Então você quer ficar mais tempo perto dele. Deus te abençoe. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe o irmão Johnson, a irmã Eva ali em Viamão. E Deus abençoa também o irmão Giovanni, a irmã Jaqueline, a Amanda, a irmã Mariana ali no Capão da Porteira, a irmã Elcia, a irmã Marta e a família também ali em Viamão. Enfim, Deus abençoa a todos, só é muita gente. Deus os abençoe. Obrigado pela presença dos irmãos.